Boa noite, amadas. Graça e paz a todas. Estamos aqui, para dar início à nossa conferência de mulheres deste ano de 2022. Sejam muito bem-vindas a a nossa conferência. Serão 3 dias de palavras abençoadas, mulheres abençoadas que vão estar trazendo uma palavra abençoada aos nossos corações. Vamos dar início hoje com a nossa pregadora, Cleide Adão. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração. Nosso tema dessa conferência é Aos Pés da Cruz, porque nós entendemos que nós precisamos estar aos pés da cruz o tempo todo, 24 horas por dia. Porque só dessa maneira nós conseguiremos agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, estando na presença dEle, e estarmos preparadas para as batalhas da vida, que não são fáceis. Então, vocês fiquem à vontade, aproveitem essa palavra de hoje e deixem o Espírito Santo falar aos corações de vocês. Amém? A paz do Senhor, mulheres de Deus, mulheres aos pés da cruz. Esse é o nosso tema do Congresso 2022, Congresso de Mulheres, Mulheres aos Pés da Cruz. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus possa encher o seu coração nesta noite. Que aí onde você está, na sua casa, no seu conforto, que você possa dedicar ao Senhor esse tempo para ouvir esta palavra. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem do céu para as nossas vidas hoje. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que o Senhor derrame a graça dEle, o poder dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós hoje vamos falar um pouco sobre a cruz de Cristo, estar diante da cruz, estar aos pés da cruz. O que significa estar aos pés da cruz? Quando me passaram esse tema, eu comecei a meditar e a refletir o que é estar aos pés da cruz. O que a cruz representa para nós como cristãos, como mulheres de Deus? O que a cruz representa? Então, estar diante da cruz, para o cristão, é aceitar tudo aquilo que a cruz representa para nós. Você já parou para pensar o que a cruz representa para você? Você já parou para pensar o que esse estar aos pés da cruz representa para a sua vida? E se você realmente tem vivido isso? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cruz. O que a cruz de Cristo ela nos remete? A primeira mensagem, quando se fala de cruz, quando a gente olha para uma cruz, a primeira coisa que a gente lembra é de sacrifício. A gente lembra de sacrifício, a gente lembra de dor, de sofrimento. A gente lembra que, para aquela cruz estar vazia hoje, como vem também a nossa memória, que hoje a cruz ela está vazia, mas para ela estar vazia, foi necessário um sacrifício. Foi necessário alguém sofrer muitas dores. Então, a primeira mensagem que a cruz nos remete é essa dor e esse sacrifício. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Esse foi um dos primeiros versículos que o Espírito Santo ministrou na minha vida. Quando eu estava lá, ainda adolescente, vinha na igreja apenas para visitar, e eu ouvia as pessoas falarem assim, Deus falou comigo, e eu ficava, gente, como que Deus fala? Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. E alguém falou, começa a ler a Bíblia. E toda vez que eu abria a Bíblia, aparecia esse versículo, Lucas, capítulo 9, no versículo 23. E eu não entendia esses versículos, e um dia eu perguntei para uma pessoa que me discipulava o que significava, e ela foi me explicar.
o que significava esse versículo, e no decorrer da mensagem eu vou contar para vocês como que foi essa experiência. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, fala assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Gente, é muito lindo e muito forte esse versículo, porque fala que, primeiro, que é uma questão de escolha. Jesus, ele vem e disse assim, olha, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, ele está falando assim, é uma questão de escolha. Você pode escolher seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. Mas se você escolher seguir, aí o que ele fala? Negue-se a si mesmo. E a gente vai percorrer sobre esse negar a si mesmo. Porque você pode escolher. Muitas pessoas, elas têm escolhido seguir a Jesus. Elas querem. Gente, como que é maravilhoso esse Jesus, esse Deus tão bom, tão misericordioso. Eu quero Jesus, mas não querem a cruz. Por isso que o tema da mensagem hoje é: não abandone a sua cruz. Porque para você seguir Jesus, você tem que carregar ela, viu? A cruz é o sacrifício de negar a si mesmo. Então, quando Jesus fala assim, olha, negue-se a si mesmo, é o sacrifício de se negar. Quando um certo jovem rico chegou diante de Jesus, ele era um jovem muito bom, era um jovem que não cometia falhas, ele seguia a lei corretamente, ele era uma pessoa politicamente correta. E quando ele chegou diante de Jesus, ele falou, Jesus, olha, o que eu faço para ganhar o reino? E Jesus falou assim, olha, guarda a lei, os mandamentos. Olha, Jesus, eu faço tudo isso. Eu sou muito bom. Eu guardo a lei, eu faço direitinho, eu amo meu próximo, eu cuido. E Jesus falou assim, olha, então, pega tudo que você tem, vende e divide com o seu próximo. Quando o jovem rico ouviu aquela mensagem de Jesus, ele pensou assim, eu? Sabe por quê? Para ele fazer aquilo, ele tinha que abrir mão de quem ele era. Ele era perfeito, ele tinha tudo, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos poderes, ele era o tal. Ele já estava equilibrado, sustentado, ele já estava bem. Eu vou vender tudo que eu construí até hoje e compartilhar? Não vou, não. E depois que ele ouviu aquela decepção, né, de Jesus, ele virou as costas e ele não escolheu seguir Jesus. Seguir Jesus é uma escolha, mas ela vem carregada de uma responsabilidade, de negar a si mesmo. E esse negar a si mesmo é renunciar à nossa própria vontade. Porque a palavra de Deus fala que nova criatura nós somos quando nós aceitamos a Jesus. Tudo se fez novo. Então eu preciso entender que hoje eu sou uma nova pessoa. Então aquilo que eu era antes já não é mais. O pecado que eu cometi, eu já não posso cometer mais. Agora, quantas vezes, irmãs, nós queremos esse Jesus, nós queremos segui-lo porque é maravilhoso, nós queremos as bênçãos que essa cruz nos oferece, mas nós não aceitamos negar a nós mesmos. Nós continuamos pessoas arrogantes, não aceitamos ficar para baixo, brigamos por causa de uma opinião. Quantas pessoas brigam por causa de uma opinião? Não, porque eu estou certa, porque tem que ser desse jeito. E aí as pessoas que estão ao nosso redor, o que elas fazem? Elas têm que se calar. E aí quando as pessoas se calem e se rendem à nossa opinião, a gente pensa que, não, eu estou certa mesmo, né? Nem sempre. Você já parou para pensar que muitas vezes o seu marido se cala para evitar uma briga? Não que ele concorde com você? Já parou para pensar que os seus amigos se calam justamente para evitar um atrito? Não porque eles concordam com você?
Já parou para pensar como que as pessoas ao seu lado, elas se sentem quando você se acha, né? Não, eu sou, eu posso. Tem que ser desse jeito. Tem que ser do meu jeito. Às vezes as pessoas, elas aceitam para evitar um atrito. E nós, na nossa arrogância, pensamos que estamos certos. Simplesmente certo. Quando, na verdade, nós não estamos. Esse negar a si mesmo é olhar para dentro de nós e entender que nós não somos nada, amadas. Nada. Nós somos apenas servas do Senhor. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Muitas vezes, nessa nossa caminhada de seguir a Jesus, nós estamos esquecendo daquele que é em nossas vidas, estamos sendo nós mesmas. Muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que nós pensamos estar certo. É impossível estar aos pés da cruz. É impossível seguir a Jesus, continuando a ser a mesma pessoa. Todas as pessoas que passaram por Jesus e aceitaram seguir Ele, porque o jovem rico não aceitou, elas tiveram uma grande transformação na vida dela. Quando Jesus, ele virou para Saulo e falou assim: Saulo, por que me persegues? Saulo, ele naquele momento que ele teve aquele encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. E um homem que era perseguidor, que matava os cristãos, um homem que estava assim com ódio arraizado no seu coração, ele foi transformado pelo poder do amor de Jesus. E ele passou a ser aquele perseguido. Ele passou a ser aquele que também pregava o evangelho e se tornou a pessoa que ele era. Uma pessoa que se encontra com Jesus e que está aos pés da cruz, é impossível que ela continue sendo uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, uma mulher ignorante, uma mulher insubmissa. Talvez, amadas, eu quero já pedir perdão para vocês se essa mensagem já de abertura do nosso congresso foi uma mensagem pesada demais para você. Mas eu quero convidar você, não abandone a sua cruz. Continue nas próximas ministrações, porque eu creio que é o Senhor que tem direcionado. Eu creio que é o Senhor. Todas as vezes que o Senhor me traz para pregar uma mensagem, Ele sempre ministra ao meu coração também. Então, o que eu estou falando aqui é o que eu tenho falado para mim mesma todos os dias, e principalmente nos últimos dias. É o que o Senhor tem ministrado no meu coração. É impossível estar aos pés da cruz e continuar sendo a mesma pessoa. Muitas vezes nós nos acostumamos com a rotina do dia a dia. Estamos na igreja, levantamos as nossas mãos, pregamos, louvamos, dançamos, mas quando nós chegamos em casa, nós nos tornamos quem realmente nós somos. Porque só nos conhece aquele que tem intimidade com a gente, aquele que convive, aquele que você vê todo domingo e quarta-feira, não te conhece não. É aquele que está todos os dias com a gente. Há um final do ano passado, eu comecei a orar ao Senhor pedindo que este ano Ele fizesse algo novo na minha vida, na minha família, sabe, nos meus relacionamentos. O ano passado eu estava muito irritada, me irritando por poucas coisas, principalmente dentro da minha casa, às vezes com os meninos, chegava em casa cansada do trabalho, e eu comecei a orar e falei: Deus, eu quero ter dentro da minha casa o equilíbrio que eu tenho fora. Porque você chega no trabalho assim, destruída, né? Sabe aqueles memes, né? Que quando você está toda destruída, mas aí quando a câmera vira para você, você dá aquele sorriso? Então, a gente consegue controlar, mas em casa você não consegue, né? Os meninos começam a irritar, você já começa nos gritos, nos beliscão, né? E eu comecei a orar ao Senhor e comecei a pedir ao Senhor uma direção. E Deus, eu creio que foi Deus que colocou, olhando o Instagram, eu visualizei uma pastora, ela mora fora do Brasil, chama pastora Ana Laura, e ela estava falando sobre educação de filhos. E eu comecei a ouvir e falei: eu quero participar. E quando eu comecei a ouvir e participar da maratona, foi uma semana de pregações, de ensinamentos, sabe, sobre como educar filhos à maneira de Deus, como fazer da nossa casa, né, um lar no altar.
E eu comecei a ouvir aquela mulher, e assim, o Espírito Santo, ele me destruiu por dentro. Eu comecei a sentir dores, angústia de ver o quanto que eu precisava mudar, o quanto que eu precisava ter uma atenção maior para dentro da minha casa, para os meus filhos, para o meu marido. E aí eu comecei a orar ao Senhor e eu falei, Deus, pode bater. Porque a palavra de Deus fala, né, que aquele que ama, ele disciplina. E o Senhor nos disciplina. E talvez essa mensagem vai ser uma mensagem de disciplina. Porque foi para mim, né? Mas eu aceitei. E eu falei, essa aqui é a minha cruz? Então tá bom. E aí foi uma semana de maratona com essa pastora, e no sábado eu fui num seminário com o psiquiatra Ismael Sobrinho. Foi uma manhã toda com ele. E quando eu cheguei nesse seminário, ele é um psiquiatra da Batista Central, e ele é também cristão, um homem muito de Deus. Os seminários dele é sempre voltado para a palavra de Deus também, além das questões científicas, né? E quando eu passei ali a manhã toda e saí do seminário, 1h da tarde, eu saí assim, chorando, porque o Senhor foi ministrando na minha vida, ministrando o quanto que eu precisava mudar, o quanto que eu precisava me moldar segundo o propósito de Jesus, o quanto eu precisava permitir que Ele agisse em mim, que Ele fizesse em mim o querer dEle, o quanto eu estava tão automática, fazendo das coisas da minha forma, do meu jeito. E aí eu cheguei em casa meditando naquela mensagem. Mauro falou assim, e aí, como que foi? Foi bom, mas eu passei assim, a tarde calada, à noite, e fiquei na minha, porque não podia falar. Eu precisava germinar aquilo dentro de mim, eu precisava refletir sobre aquilo. E eu tomei algumas decisões na minha vida, de mudança, porque eu falei, Jesus, eu quero continuar te seguindo. E eu quero estar aos pés da cruz. Eu quero viver uma vida de relacionamento com o Senhor, então me muda. E eu quero mudar. Para quem me conhece, sabe que eu já fui assim, uma pessoa muito terrível antes de conhecer Jesus. E Jesus me mudou assim, muito. Mas a mudança, ela é um processo, né, irmãos? É todos os dias. Nós precisamos continuar mudando, vivendo a vontade de Deus. Então, quando Jesus vem falando assim, olha, negue-se a si mesmo, Ele está querendo dizer justamente isso. Deixa eu viver em você. Quando a palavra de Deus vem falando que nós somos nova criatura, já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes nós lemos, cantamos, pregamos sobre isso, mas nós não entendemos no processo do dia a dia. Esse Cristo vive em mim. E aí, depois que ele vem aqui no capítulo 23, no versículo 23 de Lucas 9, que ele fala, negue-se a si mesmo. Ele vem e fala, dia a dia, é todos os dias. É todos os dias se negar, é todos os dias olhar para nós. Por isso que nós precisamos deste renovo, dessa busca de entender que eu não sou o suficiente, eu sou autossuficiente, tem que ser do meu jeito. Não! É todos os dias me negar as minhas vontades, os meus prazeres e entender que o que Deus tem para a minha vida é muito maior, muito melhor do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu planejo. Muitas vezes, irmãs, nós estamos carregando cruz pesada que nós mesmos criamos, que nós mesmos compramos. Sabe por quê? Por causa de escolhas erradas que fazemos. Por causa de escolhas, de projetos errados que fazemos, pensando que somos autossuficientes e nos esquecemos daquilo que Deus quer para nós. E sabe o que Jesus faz? É o que ele fez com o jovem rico. Ele respondeu para o jovem rico. E o que o jovem rico fez? Virou as costas e foi embora. E o que Jesus fez? Ele continuou pregando o evangelho. Ele deixa aí. Você quer nos seus planos? Você quer fazer do seu jeito? Vai. Só que depois ele te puxa para perto porque a gente não consegue ficar muito tempo longe. Nós não conseguimos. Por isso que às vezes carregamos cruz pesada demais, que não são a cruz que Deus escolheu para as nossas vidas. Dia a dia,
E depois ele vem e fala, toma a sua cruz. E aí é maravilhoso, porque tem cruz que nós fazemos, mas tem cruz que o Senhor permite que carregamos. É impossível desejar as bênçãos que a cruz nos traz e não querer carregar a cruz. Cleide, Jesus pagou um preço na cruz, eu não tenho que carregar a cruz não, mas ele está falando aqui, olha, dia a dia, toma a sua cruz. Qual que é a cruz que o Senhor tem para a sua vida? Qual que é a cruz que você está carregando? Quando eu me converti, eu falei que esse foi o versículo que o Senhor ministrou no meu coração. E quando eu cheguei diante de uma pessoa e ela falou assim, olha, o que te impede de seguir Jesus? Eu falei, meu pai. Eu não tinha 18 anos ainda e meu pai, ele não gostava de cristão. Não gostava de crente. Ele odiava crente, ele amaldiçoava, ele brigava, ele falava que se a gente aceitasse a Jesus, se a gente fosse para a igreja de crente, que ele iria nos matar. Então eu tinha muito medo de morrer, literalmente. E quando ela falou isso comigo, ela falou assim, olha, o seu pai é a sua cruz. Você vai ter que aceitar Jesus e carregar essa cruz. Eu falei, gente, mas como? Não, ó, seu pai vai te perseguir, seu pai vai te odiar, mas você vai ter que viver isso e carregar isso. E eu fiz. Com 18 anos eu aceitei a Jesus, o meu pai, ele, quando eu falei para ele que eu fiquei um tempo sem falar, e quando eu falei para ele que eu ia aceitar Jesus e que eu ia me batizar, ele brigou comigo, ele gritou, literalmente assim, de ir para o meio da rua, de gritar, de xingar, de me humilhar, de me xingar de todos os nomes possíveis, né, que eu não vou repetir aqui. E aí ele parou de conversar comigo e falou assim, olha, como você ainda é moça, você vai ficar nessa casa apenas como uma pessoa, eu não sou seu pai mais. E a sua mãe também não é sua mãe, porque ele falava pela minha mãe também. Minha mãe estava super feliz de eu ter aceitado Jesus, mas ele falava por ela. E eu fiquei 3 anos a 4 anos morando dentro da minha casa, sendo humilhada, sendo perseguida, não só pelo meu pai, mas pelos meus irmãos. Eu passava na rua, aí gritava assim, ah lá, crentinha, já está indo para a igreja fazer, e etc. e tal. Né? Eu não vou repetir as coisas que eu ouvia. E meu pai me mandou embora de casa várias vezes, me humilhou. E eu falava assim, se essa é a minha cruz, Jesus, então eu vou seguir. E eu continuei a caminhada. Tinha dias que eu chegava aqui na igreja destruída, chorando, com vontade de abandonar tudo. Mas aí eu comecei a falar com Deus e o Senhor me trouxe um outro versículo. Que ele falou assim comigo, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí eu comecei a entender que ele estava me dizendo assim, olha, carrega essa cruz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você também vai vencer. E eu continuei a minha caminhada. Por várias vezes eu estava como Jesus ali, sabe quando Jesus estava ali no Gólgota, sofrendo, sentindo muita dor, ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feito a tua vontade. Por muitas vezes eu falava, Deus, eu não aguento mais, eu sou jovem, eu não preciso passar por tanta humilhação, eu vou embora dessa casa. E aí um dia, o pastor Cupertino, eu cheguei na casa dele, um irmão meu tinha me agredido fisicamente por causa da igreja, e eu cheguei lá chorando, machucada, e ele falou assim, Cleide, não sai da sua casa. Se o seu pai te colocar lá na rua e jogar suas roupas na rua, nós vamos te acolher. Você não vai morar na rua. Mas enquanto ele não fizer isso, não saia da sua casa, porque o Senhor te colocou ali. E aí eu voltava para casa, chorando. E aí quando eu chegava aqui na igreja, destruída, chorando, o Senhor usou o pastor Carlos uma vez para numa mensagem falar assim, se o seu pai e a sua mãe te abandonar, eu, o Senhor, te acolherei. Então, a cada dia que eu carregava aquela cruz, que a cada momento que ela se tornava pesada demais, o Senhor vinha com alívio. Sabe por quê, meu irmão? A nossa cruz, ela não é tão pesada assim. Porque a palavra de Deus fala que Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A cruz dele foi pesada. A minha não.
A minha não, sabe por quê? Ele venceu na cruz a nossa vitória. Então, nós somos mais do que vencedores. Então, esse processo de carregar a cruz é só por um tempo, porque a glória vem. A glória vem. E aí, um dia, depois de 3 anos que meu pai não falava comigo, eu sempre orando e buscando, e sempre obedecendo ele muito, ele voltou a falar comigo, aos poucos, eu sempre assim, né? Igual mineirinha, comendo pelas beiradas, nós retomamos o nosso relacionamento, nós nos tornamos grandes amigos. O Senhor não me deu a oportunidade de ser amiga do meu pai, o Senhor me deu a oportunidade de ser conselheira dele, o Senhor me deu a oportunidade de estar do lado dele nos momentos mais difíceis dele. E quando ele morreu, há alguns anos atrás, eu falei assim: Deus, a minha cruz eu te entreguei, e agora? Eu estava numa ministração onde o pastor estava falando sobre justamente esta mensagem. E eu falei: nossa, eu não tenho mais cruz, já te entreguei. E o Espírito Santo veio assim bem no meu ouvido e falou assim: não, agora a sua cruz é você. Agora você precisa negar a você mesma todos os dias. Quem te disse que eu deixei você abandonar isso? Por que você desistiu de fulano? Por quem é você para dizer que não vai mais fazer dessa forma? E o Senhor começou a ministrar no meu coração as coisas que eu, na minha ignorância ou na minha inteligência, né, me achando, eu não vou fazer isso não. Eu pregar para fulano? Não vou não. O problema é dele. Já falei tantas vezes, eu vou fazer. Não. E aí o Espírito Santo falou assim: agora a sua cruz é você. Porque você vai precisar negar você todos os dias para que eu opere em você aquilo que eu planejei. Amém? O Senhor tem projetos para mim e para a sua vida. E muitas vezes são planos e projetos que Ele tem para nós, que eles não são concretizados porque nós não permitimos. Porque nós insistimos em caminhar segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer. Porque nós pensamos que podemos escolher. Eu vou fazer louvor hoje eu não vou. Aí hoje eu não vou estar na dança porque eu não quero. Aí eu não vou trabalhar com fulano porque fulano é isso, é aquilo. Quem somos nós, amadas? Quem somos nós? Quem somos nós para aumentar a voz dentro da nossa casa e achar que podemos tomar a frente do trabalho do nosso marido, à frente da autoridade dele, assumimos as coisas pensando que sabemos mais do que ele? Quantas mulheres acham que sabem mais que o marido? Quantas vezes eu pensei isso? Quando eu estava para fazer o curso de mulher única, eu cheguei lá no curso toda, né? E a pastora falou assim comigo, perguntou para todas as mulheres o que a gente estava fazendo ali. Eu falei: olha, pastora, eu estou aqui porque eu sou uma mulher que, se eu fosse homem, eu ia querer casar comigo. Eu trabalho, eu estudo, eu cuido de menino, eu trabalho na igreja, eu faço serviço social, eu faço tantas coisas e ainda assim o meu marido tem coisa para reclamar de mim. Então, assim, se eu fosse ele, eu carregava água na peneira para mim. Mas não está dando certo, não. E a pastora olhou para mim, ela deu uma risada, sabe? E falou assim: tá bom, amada. No decorrer do curso, nós vamos ver se você é isso mesmo. E no decorrer daquelas 12 lições, eu entendi que eu não era nada. Que eu era apenas uma pessoa que humilhava o meu marido, que menosprezava, que diminuía. Eu não era nada. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes, por causa do conhecimento que a gente adquire, da nossa caminhada, da nossa experiência de vida, a gente vai achando que a gente sabe mais, que a gente pode mais, que o outro tem que fazer do meu jeito. Quando, na verdade, nós não somos nada. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. É ele quem opera em nós o querer, o efetuar. É ele que faz em mim e você uma nova criatura, para refletir a glória dele. E aí eu fui entendendo, eu fui mudando o meu comportamento, e eu comecei a entender que a cruz, que agora sou eu, que tenho que me carregar todos os dias,
Eu preciso todos os dias negar a mim mesmo. A cruz que o Senhor carregou por mim, ela foi muito mais pesada. E Ele deseja fazer em mim e em você muito mais do que aquilo que pensamos. Não largue a sua cruz. Talvez a sua cruz ainda seja uma outra pessoa. Talvez a sua cruz ainda seja um marido que é dependente químico, um filho que é dependente químico. Talvez a sua cruz ainda seja uma enfermidade. Ou talvez a sua cruz seja você mesma. Eu não sei qual é a sua cruz. Você sabe. Mas eu quero dizer para você, não largue a sua cruz. Não largue. Não largue a sua cruz. Porque a cruz que crucificou Jesus foi a mesma aonde ele foi glorificado. Sabe por quê? Ele ressuscitou no terceiro dia. Quando a sua cruz se tornar pesada demais e você não estiver conseguindo carregar, Senhor, como que eu vou mudar? Deus, eu não consigo deixar de ser essa pessoa porque eu nasci assim, né? Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não! Para com isso, você não tem que ser assim. Você pode ser uma pessoa melhor todos os dias. Quando eu estava fazendo aquele curso que eu falei com vocês, com essa pastora, eu não assisti as ministrações perto da Sofia, mas tinha hora que ela chegava assim, ela via o título. Uai, mãe, você está estudando para ser mãe? Aí eu falei assim, eu estou aqui aprendendo. Ela, mas você não sabe ser mãe, não? Eu falei assim, eu sei, mas eu quero ser uma mãe melhor. E aí ela falou assim, isso mesmo, mãe, você tem que aprender mesmo. E eu falei, eu quero ser uma mãe melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Por que nós temos esses congressos de mulheres? Porque nós queremos ser mulheres melhores. Nós queremos ser mulheres cada dia melhor. Então, às vezes, quando essa cruz se tornar difícil demais para você, não se preocupe. Ele venceu. Nós também vamos vencer. Quando Jesus estava ali na caminhada do Gólgota, ali, caminhando para a cruz, né? Os próprios soldados perceberam que aquela cruz estava pesada demais, ele não ia conseguir chegar no lugar. O que é que eles fizeram? Simão, vem cá. Carrega para Jesus. E Simão carregou a cruz de Jesus por um período. Vai ter momentos que o Senhor vai carregar a sua cruz para você. Não se preocupe. Ele está cuidando. Ele está cuidando. O importante é que você não largue a sua cruz. E no versículo mais adiante, aí no final do versículo ele fala: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Os benefícios de negar a si mesmo, de carregar a cruz, de permanecer diante da cruz, é você estar sempre com a presença de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos continuar seguindo. Porque às vezes a cruz se torna tão pesada, às vezes as lutas são tão grandes, que no meio dessa caminhada a gente pensa, eu não vou conseguir. Eu quero dizer para você, vai doer. Vai doer, porque tem doído em mim muitas vezes. Tem doído em mim quando eu tenho que abrir mão de algumas escolhas. Dói em mim também quando eu me vejo em algumas ministrações, o Espírito Santo falando comigo, quanto que eu tenho que mudar, dói. Mas o retorno desta glória, o retorno desta cruz que você vai receber é muito maior, é muito melhor do que aquilo que pensamos ou sonhamos. Para nós, a cruz ela não é tão pesada, porque Jesus, ele pagou o preço dessa cruz. Estar diante da cruz é saber que ele nos sustenta em todas as coisas, porque é ele que está te convidando. Se ele está te convidando para você seguir ele e continuar seguindo ele, ele está dizendo para você, filha minha, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu estou aqui. Só que, como eu disse no início, é necessário fazer uma escolha. Será que nós queremos seguir a Jesus? Será que nós queremos mesmo estar diante desta cruz? Se a gente escolheu, como eu disse lá no início, vou ler para vocês de novo o versículo, Lucas 9, versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir, ele está dizendo aqui, dando para mim e para você uma opção de escolha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia,
Tome a sua cruz e siga-me. Por mais que nesse processo de seguir a Jesus vai doer, ele está dizendo para você assim: eu venci o mundo, você também vai vencer. Ei, eu consegui, você também vai conseguir. Ei, a cruz agora está vazia, ela não é tão pesada assim, porque eu já paguei o preço. Então continua, permaneça nesse processo de desejar receber aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. O nosso Pai, ele não nos desampara, ainda que o nosso Pai humano nos desampare. A palavra de Deus fala que ele não nos desampara. Ele nos acolhe. Não abandone a sua cruz. O Senhor conhece as suas dificuldades. O Senhor sabe daquilo que você tem passado. Não abandone o desejo de ser uma pessoa melhor. Hoje eu atendi uma pessoa que estava demandando de um acompanhamento psicológico, uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa que tem formação superior, que tem especialização, que trabalha, tem um bom trabalho, e demandando de um atendimento psicológico. Por quê? Porque ela não consegue se relacionar com as pessoas. Tem dificuldade de se relacionar, talvez por ser dura demais nas palavras que machucam e tudo. E ela falou assim: eu quero ser uma pessoa melhor. Já uma pessoa de idade mais avançada, né? Não tão avançada, mas um pouco mais velha do que eu. Mas ainda assim, ela quer ser uma pessoa melhor. E eu falei: nunca é tarde, nunca é tarde. Continua nesse propósito. Porque nós não podemos abrir mão de nós mesmos. Se o próprio Deus não abre mão, não é mesmo? Abre a sua Bíblia aí em casa, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, para a gente finalizar a nossa ministração. Então, primeiro, estar diante da cruz é uma escolha, porque ele disse: se alguém quiser vir, pode vir. Primeiro, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga. O que ele está querendo dizer? Siga. Continue caminhando. Continue caminhando. É ir até Jesus sempre, seguindo os passos de Jesus. Isso requer sacrifício, muitas vezes dor, muitas vezes angústia, muitas vezes você vai pensar que você não vai conseguir. Mas olha o que Jesus nos fala aqui, nos ensina aqui através da palavra dele, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual que é o benefício de você negar a si mesmo, de você carregar a sua cruz, de você deixar que Jesus opere em você o querer dele? É você carregar essa glória, que é a presença dele. É você carregar a manifestação da presença dele na sua vida. É você ser instrumento dele, você ser vaso cheio da presença dele. Este é o benefício de estar aos pés da cruz. E aí ele continua: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, ele está falando aqui, Paulo está dizendo: olha, em nós opera a morte todos os dias. Todos os dias nós temos que morrer para que outros vivam, para que outros entendam que Jesus vive, para que outros conheçam o poder de Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça
multiplicando se tornem abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova todos os dias. Ainda, amadas, que vai chegar um momento que você está nesse caminho de seguir a Jesus, de querer ser igual a Ele, de estar diante dEle, de estar aos pés da cruz. Por algum momento você vai pecar, você vai falar o que não deve, você vai ofender com as suas palavras, mas aqui está falando que o nosso homem interior, ele se renova todos os dias, porque você vai estar diante da cruz e você vai falar: Jesus, me perdoa e me renova de novo. Senhor, faz de mim um vaso novo. Senhor, derrama vinho novo todos os dias, porque você vai estar seguindo a Jesus. Porque versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não tendo nós as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Minha amada, o que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida nessa noite é que a gente continue prostrando aos pés da cruz, que a gente continue carregando a nossa cruz, seja a sua cruz qual for, e se a sua cruz for você mesmo, é todos os dias você se negar, todos os dias você olhar para você: eu não quero ser assim, eu não quero ser essa Cleide não, Deus, me ajuda aqui, Senhor. Espírito Santo, vem, coloca palavras novas, coloca palavras boas, de bênção, palavras de vida na minha boca. Senhor, tira essa mulher rixosa daqui, coloca uma mulher bênção. Deus, me ajuda. É todos os dias, seguindo a Jesus. Com isso, nós temos a gloriosa, maravilhosa presença de Deus em vasos de barro. Em vasos de barro somos todos os dias cheias da glória de Deus. Que esta glória se manifeste na sua vida. Que o Espírito Santo possa trazer arrependimento no seu coração. Que o Espírito Santo possa mostrar e revelar para você aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Talvez hoje o Senhor já te use muito no louvor, na dança, na pregação, em várias coisas, como Ele me usa, e eu creio. Mas eu creio que Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais na minha vida e na sua vida, e é isso que eu quero. Por isso, se for necessário me negar todos os dias, eu quero, ainda que doa muito em mim, eu quero. E é esse desejo que eu tenho para a sua vida também. Que você possa receber essa palavra no seu coração. Que você possa entender aquilo que Deus está querendo fazer na igreja, através da minha e da sua vida. Que você possa entender aquilo que o Senhor quer fazer na sua casa, no seu lar, na vida do seu esposo, através da sua vida. Uma mulher que seja a coroa do marido, uma mulher que vai honrar o marido, uma mulher que vai incentivar o marido, não uma mulher que vai menosprezar. No nome de Jesus. Eu quero finalizar com uma oração e eu gostaria que você orasse ao Senhor nesta noite. Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós Te adoramos nesta noite e pedimos ao Senhor, Deus, nos fortaleça. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua presença. Eis-nos aqui diante dos Teus pés, diante da Tua cruz. Reconhecemos que somos pecadora. Reconhecemos que muitas vezes somos ignorantes, Pai, que falamos sem pensar, que ofendemos as pessoas, que tomamos decisões à nossa própria vontade. E eu quero Te pedir perdão, Senhor. Perdão, Pai. Pedir ao Senhor que a Tua misericórdia se renove sobre as nossas vidas, que nós íamos desejar ser mulheres melhores, cristãs melhores, que nós íamos desejar, ó Deus, estar aos pés da cruz todos os dias, carregando a nossa cruz, negando a nós mesmos, permitindo que o Senhor opere em nós o seu querer, o seu efetuar, Pai, não o nosso querer, não a nossa vontade. Pai, em nome de Jesus, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê graça, para que na nossa caminhada, ó Deus, seguindo ao Senhor, nós possamos refletir a glória do Senhor. Ó Deus, porque nós carregamos em nós, que somos vasos de barro, a Tua glória. Nós temos esta maravilha de carregar a glória do Senhor em nós, ó Deus.
Muito obrigado por isso, Espírito Santo. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor manifesta em nós o teu querer. Então, em nome de Jesus, eu te peço que esta palavra possa ser confirmada nos corações de toda pessoa que ouvir. Que nós possamos começar a desejar, ó Deus, este processo de transformação todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não abandone a sua cruz. Não abandone a sua cruz. Continue seguindo Jesus. Continue seguindo a Jesus. E Ele vai te fortalecer em todo o tempo. E Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Em nome de Jesus.